5. Vai doer um pouco. No aquário, Yuri tratava dos meus arranhões que sangravam. Ele abriu o vidro de antisséptico e embebedou um cotonete no líquido. O cheiro me transportou para a enfermaria da escola, evocando lembranças das cicatrizes de batalha no pátio, joelhos esfolados e cotovelos arranhados. Me veio aquela sensação boa e acolhedora de ser cuidado pela enfermeira-chefe, com ataduras e uma bala de recompensa pela minha coragem. Mas a dor do antisséptico na pele me trouxe vividamente de volta ao presente, e os ferimentos que eu tinha não seriam curados com tanta facilidade. Eu me retraí. A sensação que dá é de que ela bateu com a merda de um martelo na minha cabeça. Foi uma contusão bem feia. Amanhã vai aparecer um galo. Melhor ficar de olho. Yuri balançou a cabeça. Eu não devia ter deixado você sozinho com ela. Você não teve escolha? Isso é verdade, resmungou ele. Obrigado por não dizer eu avisei. Fico muito satisfeito. Yuri deu de ombros. Eu não preciso dizer nada, parceiro. O professor vai fazer isso por mim. Ele quer ver você no escritório dele. Pelo olhar dele, que bom que não é o meu na reta. Comecei a me levantar. Yuri me observava com atenção. Vai com calma, leva o tempo que precisar. Vê se você já está em condições. Me avisa se sentir alguma tontura ou dor de cabeça. Eu estou bem, eu juro. O que não era totalmente verdade, mas eu também não me sentia tão mal quanto parecia estar. Escoriações, contusão no pescoço, onde ela tentara me estrangular. Alice havia enfiado os dedos com tanta força que tinha arrancado sangue. Bati à porta do professor. Diomedes arregalou os olhos ao me ver e estalou a língua em reprovação. Precisou levar pontos? Não, é claro que não, eu estou bem. Diomedes me encarou com descrença no olhar e me conduziu para dentro. Entre, Theo, sente-se. Os outros estavam lá, Christian e Stephanie de pé. Indira sentada perto da janela. Parecia uma recepção formal e eu me perguntei se seria demitido. Diomedes se sentou à sua mesa. Fez um gesto me convidando a sentar na cadeira que restava. Eu me sentei. Ele ficou me olhando em silêncio por um momento, tamborilando sobre a mesa, pensando no que dizer ou em como dizer. Antes que pudesse se decidir, entretanto, Stephanie tomou a dianteira. Um incidente lamentável, extremamente lamentável. Ela se virou para mim. Claro que estamos todos aliviados de vê-lo ainda inteiro, o que não muda o fato de que são muitas questões a serem avaliadas. E a primeira é saber se você estava fazendo o que você estava fazendo sozinho com Alicia. Foi culpa minha. Eu pedi a Yuri que se retirasse. Assumo plena responsabilidade. Com que autoridade você tomou essa decisão? Se um de vocês dois tivesse se ferido gravemente, Diomedes interrompeu. Por favor, não sejamos dramáticos. Felizmente ninguém saiu ferido. E apontou com desdém para mim. Alguns arranhões não justificam uma corte marcial. Stephanie não pareceu ter gostado do comentário. Não acho que seja hora de fazer piadas, professor. Eu realmente não acho. Quem está fazendo piadas? Diomedes se voltou para mim. Estou falando com toda a seriedade. E então, Theo, o que aconteceu? Senti todos os olhares voltados para mim e me dirigi a Diomedes, escolhendo cuidadosamente as palavras. Bem, ela me atacou, foi isso que aconteceu. Isso é óbvio, mas por quê? Devo presumir que não foi provocada? Claro, pelo menos não conscientemente e inconscientemente. Bom, Alice estava reagindo a mim em algum nível, o que é natural. Acredito que isso mostra o quanto ela quer se comunicar. Christian riu. Você chama isso de comunicação? Sim, eu chamo. A raiva é uma forma poderosa de comunicação. Os outros pacientes, esses zumbis que ficam por aí sentados, vazios por dentro, desistiram, mas Alicia não. Esse ataque nos diz algo que ela não é capaz de articular diretamente. Algo da sua dor, do seu desespero, da sua angústia. Ela estava pedindo que eu não desistisse dela, que não desistisse ainda. Christian revirou os olhos. Uma interpretação menos poética poderia ser que ela estava sem a medicação e totalmente transtornada. Ele se virou para Diomedes. Eu disse que isso ia acontecer, professor. Eu avisei que era perigoso baixar a dose.
É mesmo, Christian? Intervim. Achei que a ideia tivesse sido sua. Christian dispensou meu comentário com um olhar de desprezo. Ele era psiquiatra até a raiz do cabelo, pensei. Com isso, queria dizer que psiquiatras tendem a desconfiar do pensamento psicodinâmico. Eles preferem uma abordagem mais biológica, química e, acima de tudo, prática. Como, por exemplo, os copinhos de pílulas que Alicia tomava com todas as refeições. Os olhos semicerrados e nada amistosos de Christian diziam que eu não tinha nenhuma contribuição a dar ali. Diomedes, no entanto, me enxergava com mais consideração. Parece que o ocorrido não deixou você desmotivado, Theo. Eu acenei negativamente com a cabeça. Pelo contrário, serviu para me estimular. Diomedes assentiu, parecendo satisfeito. Ótimo. Concordo, uma reação tão intensa sem dúvida merece ser investigada. Acho que você deve prosseguir. Ao ouvir isso, Stephanie não conseguiu mais se conter. Isso está totalmente fora de cogitação. Diomedes continuou falando como se ela não estivesse dito nada. Ele ainda o leva para mim. Você acha que consegue fazer com que ela fale? Antes que eu pudesse responder, uma voz se fez ouvir atrás de mim. Acho que consegue sim. Era Indira. Quase havia me esquecido de que ela estava ali. Então me virei. E de certa forma, prosseguiu Indira, Alicia já começou a falar. Ela está se comunicando por meio de Theo. Ele intercede a favor dela. Isso já está acontecendo. Diomedes concordou. Ele parece pensativo por um momento. Eu sabia o que estava passando pela sua cabeça. Alicia Barrinson era uma paciente famosa, uma excelente forma de barganhar com a fundação. Se pudéssemos apresentar progressos comprovados com ela, teríamos muito mais chance de evitar o fechamento do Groove. Em quanto tempo vamos poder ter resultados? Perguntou Diomedes. Não tenho como dizer ao certo, respondi. Você sabe tanto quanto eu. Leva o tempo que for necessário, 6 meses, 1 ano, talvez mais. Podem ser anos. Você tem 6 semanas. Stephanie se empertigou e cruzou os braços. Eu sou responsável por essa unidade e simplesmente não posso permitir. Eu sou o diretor clínico do Groove. A decisão cabe a mim, não a você. Assumo plena responsabilidade pelas lesões sofridas pelo nosso resignado terapeuta aqui, avisou Diomedes, piscando para mim. Stephanie não disse mais nada. Encarou Diomedes com fúria no olhar. Depois olhou para mim. Ela se virou e se retirou. Caramba, disse Diomedes, parece que você ganhou uma inimiga. Que pena. Ele compartilhou um sorriso com Indira. Depois se virou para mim com um olhar sério. 6 semanas, sob a minha supervisão, entendido? Concordei, não tinha escolha. 6 semanas, muito bem. Christian se levantou, visivelmente contrariado. Alicia não vai falar em 6 semanas, nem em 6 décadas. Vocês estão perdendo tempo. Ele se retirou. Eu me perguntava por que Christian tinha tanta certeza do meu fracasso, mas isso me deixou ainda mais decidido a ter êxito. 6. Entrei em casa exausto. Por força do hábito, tentei acender a lâmpada do hall de entrada, embora estivesse queimada. Vivíamos falando que tínhamos que trocá-la, mas sempre esquecíamos. Logo percebi que Cat não estava em casa. Estava tudo muito silencioso e ela era incapaz de fazer silêncio. Cat não era barulhenta, mas seu mundo era repleto de sons. Conversar ao telefone, decorar falas, ver filmes, cantar, ouvir bandas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Mas agora o apartamento estava silencioso, feito um túmulo. Chamei por ela, força do hábito, outra vez. Ou talvez sentimento de culpa, querendo me certificar de estar sozinho para poder cometer uma transgressão. Cat e nada. Avancei devagar pelo escuro até a sala de estar. Acendi a luz. A sala saltou aos meus olhos daquele jeito que sempre acontece quando se tem mobília nova, até que se acostume com ela. Cadeiras novas, almofadas novas, cores novas, vermelhos e amarelos. Onde antes havia preto e branco, sobre a mesa, um vaso de lírios cor-de-rosa, as flores favoritas de Cat. Seu perfume almiscarado, forte, tornava o ar pesado e difícil de respirar. Que horas eram? 8:30? Onde ela estava?
Algum ensaio? Cat estava numa nova produção de Otelo no Royal Shakespeare Company e a coisa não estava evoluindo muito bem. Os ensaios infindáveis já estavam cobrando seu preço. Ela andava visivelmente cansada, pálida, mais magra, tentando não sucumbir a um resfriado. Parece que eu estou doente o tempo todo. Que merda, queixou-se. Eu estou exausta. E era verdade, a cada noite ela voltava mais e mais tarde do ensaio com um aspecto terrível. Ela chegava bocejando e ia direto para a cama, então era provável que ainda fosse demorar mais 1 ou 2 horas. Decidi arriscar, peguei o pote de maconha no esconderijo e comecei a enrolar um baseado. Eu fumava desde a faculdade. Tinha fumado pela primeira vez no primeiro período, sozinho e sem amigos numa fase de calouros, tão paralisado de medo que nem pensava em puxar conversa com algum daqueles jovens bonitos e confiantes ao meu redor. Já estava planejando uma fuga estratégica quando a garota ao lado me ofereceu algo. Achei que era um cigarro comum, até sentir o cheiro forte e picante da fumaça. Tímido demais para recusar, aceitei e levei o baseado à boca. Tinha sido muito mal apertado e toda hora descolava, se desfazendo na ponta acesa. A outra ponta estava molhada e com uma mancha vermelha de batom. Era diferente do gosto de cigarro, mais forte e encorpado, mais exótico. Engoli aquela fumaça espessa tentando não tossir. Inicialmente senti apenas uma leveza nos pés, como acontecia com o sexo. Era evidente que fazia o entorno da maconha todo um escarcéu que não se justificava. Até que, mais ou menos 1 minuto depois, algo aconteceu. Uma coisa surpreendente. Era como ser engolido por uma enorme onda de bem-estar. Eu me senti seguro, relaxado, à vontade, meio bobo e espontâneo. E pronto, não demorou para que estivesse fumando maconha todo dia. Ela se tornou minha melhor amiga, minha inspiração, meu consolo. Um infindável ritual para enrolar, lamber, acender. Eu já ficava doidão com o simples barulhinho da seda e a expectativa daquele barato inebriante e acolhedor. Existem as mais diversas teorias sobre as causas do vício. Poderia ser genético, poderia ser químico, poderia ser psicológico, mas a maconha estava fazendo muito mais que apenas me acalmar. O mais importante era que alterava a maneira como eu via minhas emoções, me acolhia e fazia com que eu me sentisse seguro feito uma criança amada. Em outras palavras, me continha. O psicanalista W.R. Bion cunhou o termo contenção para se referir à capacidade da mãe de administrar a dor do bebê. Vale lembrar que a primeira infância não é uma época de alegria, mas de terror. Quando bebês, estamos presos num mundo estranho, incapazes de enxergar direito, constantemente surpreendidos pelo nosso corpo, alarmados com a fome, o vento, os movimentos intestinais, sobrecarregados pelos sentimentos. Estamos quase literalmente sendo atacados. Precisamos da mãe para aplacar o nosso sofrimento e conferir sentido à experiência. À medida que ela o faz, lentamente vamos aprendendo a administrar os nossos estados físicos e emocionais por conta própria. Mas a nossa capacidade de nos conter depende da capacidade da nossa mãe de nos conter. Se ela nunca tiver sido beneficiada pela contenção da própria mãe, como poderá nos ensinar algo que desconhece? Uma pessoa que nunca tem aprendido a se conter é acometida de sentimentos de ansiedade pelo resto da vida, sentimentos muito adequadamente chamados de terror sem nome por Bion. Essa pessoa está permanentemente em busca dessa insaciável contenção em fontes externas. Precisa de bebida ou de um baseado para acalmar a ansiedade infinita. Daí vem a minha dependência. Eu falava muito de maconha na terapia, resistia à ideia de parar e me perguntava por que a perspectiva me assustava tanto. Ruth dizia que imposição e coerção nunca davam um bom resultado e que em vez de me forçar a viver sem a erva, seria melhor começar reconhecendo que agora eu era dependente e não queria ou não era capaz de abrir mão dela. O que quer que a maconha fizesse comigo ainda estava funcionando, argumentava ela.
até o dia em que perderia a utilidade, e então eu provavelmente deixaria de usá-la. Ruth tinha razão. Quando conheci Cat, me apaixonei e a maconha ficou de lado. Eu estava naturalmente de barato com o amor, sem precisar induzir nenhum bem-estar de modo artificial. E também foi bom que Cat não fumasse. Para ela, quem gostava de ficar chapada era gente sem força de vontade, preguiçosa e que vivia em câmera lenta. Se alguém desse uma cutucada, a pessoa diria, ai, 6 dias depois. Parei de fumar no dia que Cat se mudou para o meu apartamento. E como Ruth tinha previsto, ao me sentir segura e feliz, o hábito foi desaparecendo de forma natural, como lama ressecada no sapato. Eu poderia nunca mais ter fumado se não tivesse ido a uma festa de despedida de uma amiga de Cat, Nicole, que estava de mudança para Nova York. Cat foi monopolizada pelos amigos artistas na festa e eu me vi sozinho. Um sujeito atarracado usando um par de óculos de armação rosa neon me cutucou e perguntou: "Quer um pouco?" Eu ia recusar o baseado que ele tinha entre os dedos quando algo me deteve. Não sei bem o que. Um capricho momentâneo? Uma reação inconsciente a Cat por me obrigar a ir àquela festa horrível e ainda por cima me abandonar? Olhei ao redor e ela não estava por perto. Foda-se, pensei. Levei o baseado à boca e traguei. E com esse simples gesto eu estava outra vez onde havia começado, como se não tivesse havido nenhuma interrupção. Minha dependência tinha esperado por mim pacientemente aquele tempo todo, como um cão fiel. Eu não disse nada a Cat e esqueci aquilo. Na verdade, eu estava esperando uma oportunidade. E 6 semanas depois, ela surgiu. Cat foi passar uma semana em Nova York para visitar Nicole. Longe da influência de Cat, solitário e entediado, cedi à tentação. Eu não tinha mais um fornecedor e então fiz o que fazia quando estudante. Fui até Camden Market. Ao sair da estação, já senti o cheiro da maconha no ar, misturado ao incenso e ao odor das barracas de cebola frita. Fui até a ponte, passando por Camden Lock. Lá fiquei, meio desajeitado, levando empurrões e encontrões do infindável fluxo de turistas e adolescentes atravessando a ponte. Eu passava os olhos pela multidão, nem sombra de nenhum dos traficantes que costumavam ficar por lá. Chamando quem passava. Vi 2 policiais impossíveis de não serem vistos com seus casacos de um amarelo fosforescente patrulhando a multidão. Eles se afastaram da ponte e foram em direção à estação. Então ouvi uma voz baixinha ao meu lado. "Está afim de uma erva, parceiro?" Olhei e vi um sujeito baixinho. Primeiro achei que fosse uma criança, de tão pequeno e magro que era. Mas seu rosto era um terreno acidentado, marcado como se fosse um menino que envelheceu prematuramente. Não tinha os 2 dentes da frente, o que conferia um leve sibilo às palavras. "Erva?" repetiu ele. Fiz que sim. Ele indicou com a cabeça que o seguisse. Foi se esgueirando pela multidão, virou a esquina e desceu uma rua isolada. Entrou num velho pub e eu o segui. Estava deserto lá dentro. Um ambiente encardido e escuro, fedendo a vômito e fumaça de cigarro. "Pede um chopp para mim", disse ele, esticando-se junto ao bar. Baixo como era, mal conseguia enxergar por cima do balcão. Com relutância, paguei por uma caneca para ele, que a levou até uma mesa no canto. Sentei em frente ao sujeito. Ele olhou furtivamente ao redor e me passou por baixo da mesa um pacotinho de celofane. E eu lhe dei o dinheiro. Fui para casa e abri o pacotinho, em parte achando que tinha sido passado para trás, mas um cheiro forte bastante familiar entrou pelo meu nariz. E vi as ervinhas verdes com listras amarelas. Meu coração disparou como se estivesse encontrando um amigo que não via fazia muito tempo. E parece que eu estava mesmo. Desde aquele dia, eu volta e meia buscava esse barato. Sempre que ficava sozinho no apartamento por algumas horas, quando tinha certeza de que Cat não voltaria tão cedo. Ao entrar em casa naquela noite, cansado e frustrado, e vendo que Cat estava no ensaio, logo tratei de enrolar um baseado. Fumei na janela do banheiro, mas fumei demais, rápido demais, e a coisa bateu forte.
feito um soco na testa. Fiquei tão chapado que até andava com dificuldade, como se estivesse atravessando melaço. Passei pelo ritual de higienização de sempre, odorizador de ambiente, dentes escovados, banho, e fui com cuidado para a sala de estar. Me joguei no sofá. Procurei o controle remoto da TV, mas não encontrei. Até que eu achei atrás do laptop aberto de Cat na mesinha de centro. Estendi o braço para pegá-lo, mas estava tão chapado que caí por cima do laptop. Tratei de colocá-lo no lugar. E a tela se acendeu. Estava aberto no e-mail dela. Por algum motivo, fiquei encarando a tela. Estava paralisado. A caixa de entrada diante de mim parecendo um buraco vertiginoso. Eu não conseguia desviar o olhar. As coisas mais variadas saltavam aos olhos sem que eu entendesse o que estava lendo. Palavras como sexy e assanhada nos assuntos das mensagens e muitos e-mails de Bad Boy 22. Ah, se eu tivesse parado por ali, se tivesse me levantado e saído dali. Mas não foi o que eu fiz. Cliquei no e-mail mais recente e ele se abriu. Assunto: putinha assanhada. No ônibus, cheia de tesão por você, sinto seu cheiro em mim, me sentindo uma piranha. Beijos, kkk. Putinha assanhada, de Bad Boy 22 para Cat Irama 1. Você é uma piranha. KKKK. A gente vai se ver depois do ensaio? Próximo. Putinha assanhada. Ok. 830. 9. Beijos. Putinha assanhada. Ok. Vou ver que horas consigo sair. Mando mensagem. Peguei o laptop da mesa. Eu me sentei com ele no colo, encarando-o. Nem sei quanto tempo fiquei lá, 10 minutos, 20, meia hora, talvez mais, o tempo parecia se arrastar. Eu tentava processar o que havia acabado de ver, mas ainda estava tão chapado que nem tinha certeza do que tinha visto. Era mesmo real? Ou algum mal-entendido? Alguma brincadeira que eu não estava entendendo por causa do barato? Me forcei a ler outro e-mail, e mais outro. Acabei percorrendo todos os e-mails de Cat para Bad Boy 22. Alguns eram sexuais até obscenos, outros mais longos, mais confessionais, emocionais, e ela parecia bêbada. Talvez tivesse sido escritos tarde da noite, depois de eu ir para a cama. Eu me via no quarto dormindo enquanto Cat estava lá mandando mensagens íntimas para um estranho. Esse estranho com quem estava fudendo. O tempo voltou ao normal num solavanco. De repente eu não estava mais chapado. Estava extrema e dolorosamente sóbrio. Senti uma dor no estômago, violenta. Joguei o laptop de lado, corri para o banheiro, caí de joelhos na frente do vaso e vomitei.